Olá, queridos alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo da nossa aula. Vamos verificar agora o número e o objeto de conhecimento da aula de hoje. Estamos na aula de número 14, com objeto de conhecimento, ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil. E o detalhamento, aspectos físicos da Amazônia e do Amazonas, vegetação e bioma amazônico. Então vamos lá dar início à nossa aula. Para iniciar a nossa aula de hoje, nada melhor para falar do bioma da Amazônia do que estar aqui na Amazônia, na floresta amazônica, que faz junto desse bioma. Então a gente vai ter a floresta, a gente vai ter as águas do rio Amazonas, aqui no caso, as águas do Rio Negro, que mais tarde, se juntando com o rio Solimões, formam lá o rio Amazonas, que é o principal rio da bacia hidrográfica amazônica, que também compõe o bioma Amazônia. Então o bioma Amazônia, ele é uma área de 4.196.943 quilômetros quadrados de extensão. Ele ocupa quase 49% do território brasileiro. Então, estamos falando aí de uma imensa do bioma predominante do nosso país. A Amazônia ela vai ser também classificada como a maior floresta tropical do mundo. Isso porque ela vai abrigar cerca de 1/3 das reservas das florestas e também das reservas minerais que a gente encontra nessa região. Também aqui nós vamos estar falando da maior biodiversidade do mundo, que vai estar abrigado tanto na água, que a gente vai ter uma infinidade de peixes, de mamíferos aquáticos, quanto também da floresta, com diversos mamíferos terrestres, aves e também alguns primatas. O que mais que a gente pode falar sobre a floresta amazônica? Que cerca de 16% de todo esse território também acabou sofrendo de alguma forma com a interferência humana. Mais ou menos 2,5 vezes o território do estado de São Paulo é que vai corresponder a esse território que a gente já perdeu de toda essa floresta. Aqui na Amazônia, a gente vai encontrar 20% de toda a disponibilidade de água e também das grandes reservas minerais. A gente verifica que isso daqui, esse ecossistema amazônico é muito delicado e a interferência humana pode fazer com que esse sensível ecossistema se quebre e alguma espécie, seja vegetal, seja animal, ela acabe se perdendo, ela entre em extinção. A gente vai verificar isso porque dentro da floresta amazônica a gente vai encontrar diversos ecossistemas, tanto de florestas de terra firme, quanto de mata de igapó, de campos alagados, de várzea e formações pioneiras a gente vai encontrar tudo dentro da Amazônia. Então, dentro desse bioma, a gente vai encontrar uma infinidade de vida, por isso que ela é invejada pela sua enorme biodiversidade. O que a gente ainda pode falar um pouquinho ainda mais antes de entrar dentro do nosso conhecimento mais lá voltado para o clima, para a vegetação da Amazônia, é que a gente vai verificar também que, vamos falar também um pouquinho sobre a parte do clima, que é quente, que é úmido, com bastante chuvoso. A gente vai verificar que esse bioma todo a gente encontra cerca de 30.000 espécies de plantas, das 100.000 encontradas em toda a América do Sul. E também aí que possui mais de 2.500 espécies de primatas em toda essa floresta. Então, a Amazônia ela é enorme por seu tamanho, ela é enorme pela quantidade da sua biodiversidade, a infinidade de ecossistemas que a gente consegue encontrar dentro desse local. E aí, fechando ainda um pouquinho ainda mais sobre a nossa Amazônia, a gente vai verificar que a floresta da Amazônica é a maior floresta tropical do mundo, como eu já falei para vocês, e como ela justamente é a maior do mundo, tem uma enorme biodiversidade, ela vai ser tema dos diversos simpósios, conferências internacionais. Isso tudo porque a floresta amazônica, todo esse ambiente, ele funciona meio que como um regulador climático. Se a gente acabar retirando toda a cobertura vegetal da Amazônia, da floresta amazônica, a gente pode ter aí transformações drásticas no nosso clima. Então, quanto mais conseguirmos preservar essa floresta em pé, melhor será o nosso clima, porque ela sim, ela vai ser capaz de manter o nosso clima ainda assim quente aqui na Amazônia,
Amazônia, não é? É úmida, a gente fica bastante suado, mas sem ela seria muito pior. A gente não teria essa umidade, seria muito seco onde a gente vive. Então vamos tentar aí ao máximo preservar a floresta de pé. Assim a gente também preserva os seus recursos, os recursos minerais, os recursos vegetais e também a fauna. Então, a gente agora verifica outras informações sobre a floresta amazônica. A gente vai verificar que tudo isso, por que a gente tem que preservar a floresta amazônica? Porque, como eu já falei, cerca de 16% do seu território já sumiu. Lá, né, lembra, 2,5 vezes o estado de São Paulo é o tamanho da floresta amazônica que já chegou a ser derrubado. Por que ela chegou a ser derrubada? Por causa da interferência humana. Então, as atividades econômicas, como a agricultura, a garimpagem, o desmatamento, isso acaba promovendo a retirada da cobertura vegetal. Acaba trazendo, sim, um determinado progresso, porque traz ali rendimentos, então faz circular dinheiro na economia, mas, ao mesmo tempo, ele acaba trazendo destruição dessa fauna, destruição dessa flora. E isso tudo com o tempo, quanto mais a gente acabar destruindo esse ambiente sem o pensamento do desenvolvimento sustentável, do planejamento para manter essa floresta de pé, pode acabar a gente no futuro sofrendo consequências drásticas, né? O aumento dos sintomas, das consequências do efeito estufa, que podem acabar aumentando as consequências também do aquecimento global que já vem ocorrendo. Vamos então verificar por onde se estende todo esse território. Não é só no Brasil que a gente vai encontrar a floresta amazônica, a gente também encontra em outros países. Vamos acompanhar. Então, olha só, o bioma amazônico ele vai estar presente dentro de 9 países da América do Sul. Quem são esses países? Suriname, Guiana, a Venezuela não está pintada, mas tem também a floresta amazônica dentro da Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia. Então, a gente tem aí 9 países, junto com o Brasil, que vão ter dentro do seu território a floresta amazônica e também a bacia amazônica. Eu tenho aqui em verdinho, aqui pertinho do Amapá, a Guiana Francesa. Lembre que Guiana Francesa não é país, ela é um território ultramarino da França. Então, também há dentro desse território a presença da floresta amazônica. Então, tudo isso em verde que vocês observam, o Brasil, junto com esses mais 8 países, é onde a floresta, o bioma amazônico está presente. Assim como a gente vai ter dentro do Brasil. Quais são os estados onde está presente a floresta e a bacia amazônica? A gente vai começar aqui pelo Acre, o Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, parte do Mato Grosso do Sul. A gente também tem aqui, parte de Goiás, Tocantins, parte do Maranhão, Pará e o Amapá. Então, a gente tem aí a Amazônia se estendendo por diversos estados brasileiros. Ela vai ocupar, como eu falei para vocês, 49% de todo o território nacional. Ela é a maior floresta tropical do mundo, ela abriga a maior biodiversidade do mundo e vivem dentro dessa região cerca de 25 milhões de pessoas. Então, a gente verifica que o bioma amazônico é muito importante para o Brasil e também para a América do Sul. Outras características do bioma amazônico é que é um conjunto de ecossistemas que envolve a maior floresta tropical do mundo. Por isso que a gente se refere a ele como bioma. A gente não está falando apenas da floresta ou da bacia hidrográfica. A gente está falando deles como um conjunto, tá bom? Tanto os diversos níveis de floresta que a gente encontra na floresta amazônica, quanto os rios, os afluentes dos rios que participam dentro da bacia hidrográfica do rio Amazonas. A floresta amazônica é considerada a maior floresta tropical do mundo. Ela vai abranger uma área de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, né? Todo aquele território que ela ocupa nos 9 países. A floresta conta com um elevado número de espécies animais e vegetais, por isso que ela acaba sendo rica em biodiversidade. Falando em biodiversidade, vocês conseguem entender o que significa esse termo? Acredito que muitos de vocês já entendem que bio significa vida,
E que diversidade vem de variedade. Então, uma variedade de vidas que a gente encontra dentro da Amazônia. Para isso, entender um pouquinho melhor sobre essa fauna, sobre essa flora, sobre a biodiversidade da Amazônia, a gente vai acompanhar agora um vídeo com a professora Manuela de Ciências para ela explicar um pouquinho mais sobre essa parte da vida animal e da vida da vegetal que a gente encontra aqui na Amazônia. Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora de Ciências, e estou aqui para falar para vocês sobre biodiversidade. O que quer dizer biodiversidade? Esse termo quer dizer a riqueza e a variedade de espécies que existem em um determinado local. E nós temos propriedade para falar disso, porque nós estamos em um dos maiores e mais ricos biomas do planeta, que é a nossa Amazônia. Aqui nós encontramos inúmeras espécies, desde micro-organismos até animais de grande porte, como a onça pintada, a capivara e a anta. Temos também outros mamíferos, como o peixe-boi, o boto cor-de-rosa e também a ariranha, que é a nossa onça d'água. Nos répteis podemos citar o nosso grande jacaré-açu, né? Nós temos também a nossa tartaruga de rio, que é o tracajá, e a sucuri, também chamada de anaconda. Temos inúmeros anfíbios, né? Como cães, sapos e pererecas. Nas aves, é importante falar do gavião real, com a sua enorme envergadura, da beleza das araras e também das corujas. Nós temos ainda uma diversidade de peixes, como o pirarucu, a piranha, o tambaqui, o jaraqui, grandes bagres, como o pirarara, a piraíba, e também temos um bagre pequeno, mas muito temido, que é o candiru. Não só da fauna nós temos riqueza, nós também temos uma diversidade na flora. Podemos citar aí o açaí, o tucumã, a pupunha, o cupuaçu, o seringueiro, o guaraná, a vitória régia, né, que são exemplos aí de vegetais presentes na Amazônia. Nós também podemos falar das plantas que utilizamos para fins medicinais, como a andiroba e a copaíba. E também temos inúmeros fungos na nossa região, aqueles que já foram estudados e aqueles que ainda precisam ser conhecidos. Então, como a gente pode perceber, existe uma infinidade de animais e também de vegetais espécies vegetais que a gente encontra aqui dentro da floresta amazônica. A professora Manuela citou alguns, vamos conhecer outros. Então, a fauna da Amazônia é extremamente rica. Então, a gente vai encontrar mamíferos, répteis, anfíbios, vamos encontrar insetos, aves, peixes. Então, aí tem realmente, ela é rica, por isso que a sua biodiversidade, ela é invejável. Estudos indicam que é possível encontrar na região cerca de 30 milhões de espécies animais. E apesar disso, a fauna desse bioma não é totalmente conhecida. Então, se estima, né, esses 30 milhões acaba sendo uma estimativa. Entre os mais famosos, a gente pode citar como os primatas, entre os animais mais famosos, a gente tem os primatas, os macacos. Então, a gente pode citar o guariba, os barrigudos, né? Também tem uma outra infinidade que a gente pode citar entre os mamíferos terrestres, as onças, os tamanduás, os esquilos. Entre os mamíferos aquáticos, a gente pode citar o peixe-boi e os botos, né? Então, se a gente for passear pela floresta amazônica, também a gente vai topar com diversos répteis. Então, a gente pode encontrar lagartos, jacarés, tartarugas, serpentes. E, como eu falei, das aves, né? Ela é aves, roedores, répteis, insetos, anfíbios. Então, quem aí nunca passeou pela floresta ou mesmo no ambiente de vocês, nunca repararam aí uma arara passando, cortando aí o rio, os tucanos fazendo aquele barulhinho com o bico dele, né, no fim de tarde principalmente. Então, a gente encontra ainda outros tipos de aves, como os periquitos, como o gavião real. Então, aí a Amazônia ela é extremamente rica quanto à sua fauna e também quanto à sua flora, que nós vamos já verificar. E a gente não pode esquecer dos pequenos, né? Os insetos também fazem parte da biodiversidade da Amazônia. Então, a gente tem formigas, mariposas, diversos outros insetos que são muito importantes para o equilíbrio do
ecossistema, porque se existe uma falta de determinado animal, isso quebra a cadeia alimentar, isso acaba quebrando, né, fazendo com que esse ecossistema que é tão sensível acabe encontrando dificuldades. Aí a gente já verifica que existem algumas regiões, por exemplo, uma determinada espécie de animal que ela consegue se sobressair quando falta o seu predador. E isso é uma consequência da eliminação de uma fauna. E isso faz com que outras acabem sendo prejudicadas. Então, de repente, um predador de um determinado tipo de peixe, quando ele some, aquele peixe acaba crescendo muito mais. Então, aquele peixe em demasia naquele meio ambiente pode causar desequilíbrio ao meio ambiente e vai fazer com que outras espécies que sejam menores acabam sumindo, a diversidade de espécies de peixe naquele local vai diminuir porque vai haver o predomínio de um tipo. Continuando sobre agora, vamos falar sobre a flora. Já falamos sobre a fauna, verificamos que existem diversos tipos de animais e vamos falar agora sobre a flora. A flora, a floresta amazônica é uma floresta tropical e a gente tem duas características já sendo destacadas, que ela é densa e heterogênea. Por que que ela é densa, né? Aqui embaixo também a gente já começa. É porque como ela é muita na parte mais alta, nas áreas de relevo mais elevados, as árvores são extremamente altas. Como as copas vão se juntando uma à outra, né, vão ficando muito próximas, elas vão impedindo a luz solar de entrar na parte mais do interior da floresta. Então ali é uma mata mais fechada, mais escura. É uma floresta heterogênea. Como a gente falou no início da aula, existe, né, mais de 30 mil espécies vegetais só dentro da floresta amazônica. Então, 2.500 tipos de árvores, mais de 30 mil espécies de plantas. Por que que ela é hidrófila? Porque ela precisa de muita água para sobreviver. As plantas aqui da Amazônia, elas necessitam estar em contato direto para poder estar sempre verdes, que é o que a gente verifica a seguir. As nossas árvores, as nossas formações vegetais, elas são sempre verdes, ou podemos dizer também que elas são perenes, porque elas não perdem as folhas durante a época do outono, né? Como elas estão trocando de folhas constantemente, elas não perdem a folha, elas não chegam a ficar caducifólicas, como a gente diz, completamente sem folha, somente a estrutura da árvore. Não, nossas árvores, nossas formações vegetais sempre apresentam folhas, sempre estão verdes. Elas são muito altas, principalmente na área de terra firme, chegando a atingir 60 a 65 metros de altura. E a última característica que a gente vai encontrar da nossa floresta amazônica é que as nossas árvores também elas são latifoliadas. O que quer dizer latifoliadas? Quer dizer que a folha ela é larga e grande. Então, olha só, a gente vai prestar atenção aqui nessa folha. Essa folha, ela vem de uma árvore da cocoloba, da família das poligonáceas. Então, olha só aqui comigo. Então, aqui eu tenho um exemplo dela. Essa imagem aqui que vocês estão vendo, ela foi retirada uma imagem de um exemplo que está lá no INPA, no Instituto de Pesquisa da Amazônia. Ela tem 2,5 metros de altura e 1,44 de altura. Vocês acham que eu não estou aqui? Eu estou sim, olha aqui eu estou aqui atrás desta folha justamente para vocês fazerem essa comparação entre essa folha, que tem 2,10, e a professora aqui, que tem quase 1,65 m. Então, elas são folhas que a gente pode até brincar de esconde-esconde, como eu estava fazendo com vocês. É uma folha, uma árvore, desculpa, que dá essa folha, ela só existe em 3 estados que já foi encontrado, em Rondônia, no Pará e aqui no estado do Amazonas. Ela foi descoberta na próxima região de Borba. Foi realizada uma expedição descendo o rio Canumã, um afluente do rio Madeira, e aí ali próximo à região de Borba se descobriu então uma cocoloba. E aí foi se verificar, foi da onde veio então essa folha também, e onde foi verificou justamente essas características da nossa floresta amazônica, que elas são latifoliadas, são folhas largas, folhas grandes, como esse exemplo aqui.
A gente tem ainda o dado que o mesmo pesquisador que encontrou essa folha, ele conseguiu trazer para o próprio INPA um fruto e conseguiu gerar também uma cocoloba dentro aqui da cidade de Manaus, lá no INPA. Ela já cresceu, já floresceu e também frutificou. Essa espécie da cocoloba é uma espécie rara, então a gente não costuma encontrar ela solta por aí. Será que a gente tem alguém de Borba que pode, de repente, nos dar um relato sobre isso daqui? E aonde a gente verifica que é realmente uma das características. E eu tenho certeza que você também já conheceu algum outro tipo de árvore que também é latifoliada. Vamos continuar, então, agora verificando os níveis da floresta amazônica. A floresta amazônica, como eu já falei para vocês, ela é heterogênea. Ou seja, ela apresenta diversas espécies vegetais, então ela vai apresentar diversas características e também ela vai apresentar níveis diferentes. Aqui para vocês a gente vai conhecer esses níveis. Temos 3 níveis então da floresta. A mata de igapó é o primeiro deles. A mata de igapó, a gente verifica que são vegetações situadas em áreas que estão constantemente alagadas, então elas estão localizadas em menores altitudes. A gente verifica também que ali a gente vai ter vegetações mais baixas, como arbustos, os cipós. Também a gente vai ter algumas árvores, mas essas árvores não vão alcançar 20 metros de altura. E são aquelas plantas que vão ter aquela característica de ser realmente hidrófila, vão necessitar de muita água para sobreviver. Dentro desses outros exemplos que a gente pode citar da mata de igapó, a gente pode falar da Vitória Régia, a gente pode falar das bromélias, tá bom? Que vão estar dentro da mata de igapó. O próximo nível da floresta que a gente vai encontrar é a chamada mata de várzea. Ela vai apresentar características semelhantes à mata do igapó e também aquela mata de nível mais elevado, que vai ser a considerada mata de terra firme. Vamos verificar algumas características da mata de várzea, né? São espécies de transição, porque apresenta características tanto do igapó quanto também da mata de terra firme, desculpa. E quanto mais baixa estiver, né, a mata de terra firme, ela vai ser alagada no período de cheia, então essa vegetação que está mais baixa vai ter uma característica mais semelhante à do igapó, e aquelas que estão em áreas mais elevadas, que não vão ser atingidas pela inundação, ou seja, pela cheia do rio, vão apresentar mais características do igapó. Quais são as características mais que a gente pode ter? Então, exemplos, a gente pode citar o açaizeiro, a andiroba, as castanheiras, a seringueira, a paracaúba, também vão ser exemplos dessa mata de várzea. Agora, o nosso terceiro nível de floresta é a mata de terra firme, é aquela vegetação que não vai ser atingida nem pelas cheias dos rios, então elas são mais altas, inclusive elas vão ser, porque elas não vão estar ali em um terreno mais elevado, então elas vão conseguir se desenvolver melhor, porque não vão ser atingidas justamente pelas águas dos rios. Então a gente verifica que vão ser árvores de grande porte, como a gente já está vendo aí, árvores que vão alcançar entre 60 a 65 metros de altura, e isso traz uma característica para essa região da mata de terra firme, que as copas das árvores vão ser muito próximas umas às outras. Por serem muito próximas, elas não vão permitir que a luz solar entre no interior é ótimo, né? Não adentre a floresta amazônica. Isso faz com que não haja desenvolvimento de plantas menores nessa região. Então, as árvores, para poder alcançar a luz solar, precisam ser altas. Aí, exemplos, a gente vai ter, aí sim, as castanheiras, a sapucaia, as figueiras, algumas palmeiras, mas principalmente a sumaúma, né, que é a rainha da floresta. É uma árvore gigante que às vezes precisa até de 20 pessoas para abraçar o tronco de uma árvore. A gente verificou aí os 3 níveis da floresta amazônica. Agora vamos falar um pouquinho sobre o clima. O clima que encontramos aqui na Amazônia é equatorial, quente e úmido. Então as temperaturas nesse local sempre vão ser muito elevadas e a gente vai ter isso devido a justamente essa imagem que já está explicando para vocês. A gente vai verificar aqui o nosso Sol, essa parte aqui central, que é justamente que a gente já aprendeu lá com a professora Ludmila, nas zonas térmicas, é a parte
do tropical, a parte intertropical do nosso planeta, que é a que mais recebe radiação solar. Então, quanto mais próximo aqui, ó, da linha do Equador, mais quente é. E a grande parte da Amazônia está nessa faixa intertropical e próximo também da linha do Equador. Então, as temperaturas vão ser sempre elevadas em todo o ano. Aí vai apresentar uma baixa variação térmica, uma baixa variação de temperatura também, variando entre 22 a 28 graus Celsius. Então, ela é quente o ano todo. Raros, né, são os dias que a gente vai encontrar aqui na Amazônia uma temperatura abaixo dos 20 graus. Por essa região ser atravessada na linha do Equador, nós vamos ter aqui chuvas frequentes e abundantes e a nossa umidade dessa região também vai ser elevada, 80% aí em diante a gente vai encontrar de umidade dentro da nossa região. E aí a gente entra no quesito da mais importante da floresta, que é justamente quando a gente verifica que há uma falta de preservação dessa nossa floresta e também dos nossos rios. A floresta amazônica, como já verificamos, ela é rica em biodiversidade vegetal e animal. Então, se a gente retira toda essa cobertura, a gente pode acabar extinguindo, né, exterminando toda uma fauna ou uma flora que ainda não foi sequer pesquisada, nem sequer é conhecida. Todos esses números que a gente apresenta são estimativas, porque há uma enorme biodiversidade. A gente não conseguimos catalogar todos os tipos de aves, de vegetais que existem nessa região. E por causa do desenvolvimento das atividades econômicas, principalmente envolvendo o campo, a floresta amazônica ela é bem ameaçada. Quais são, então, as principais causas dessa devastação que a gente encontra? Então, são as atividades humanas, que vêm, então, aí, entre aspas, limpando todo esse terreno através das queimadas, por exemplo. Ela queima toda uma grande área de vegetação que atinge, por consequência, a fauna que se abriga naquela região, extinguindo, então, toda a vida animal, toda a vida vegetal, para a construção das usinas hidrelétricas, para a extração daquelas madeiras, também para a extração dos minérios e, é claro, principalmente pelo avanço da agropecuária. A parte da agropecuária, a gente sabe que ainda se desenvolve principalmente a agropecuária extensiva. O que é a agropecuária extensiva? É quando o gado é criado solto. Então, para o gado ser criado solto, ele precisa de uma enorme área para poder pastar, para poder comer. Então, ali se desmata uma enorme área para poder ali se beneficiar da criação daquele gado. Isso fez com que se retirasse aquela cobertura vegetal. A maioria das vezes não se tem um estudo, um planejamento, um desenvolvimento sustentável para aquela atividade e acaba, por fim, com a extinção ou com alguma forma de prejuízo ao meio ambiente. Okay? E aí a gente fala agora um pouquinho sobre a bacia amazônica. Falamos muito sobre a floresta amazônica e agora vamos falar sobre a bacia amazônica. Ela é a maior bacia hidrográfica do planeta, nós já verificamos isso inclusive em aulas anteriores. O rio principal, é o rio que dá o nome a essa bacia, é o Rio Amazonas. É o rio principal, apesar dele receber esse nome aqui no Brasil a partir da união dos rios, do Rio Negro e do Rio Solimões, mas acaba que toda a bacia hidrográfica recebe esse nome. Ela é responsável por drenar a água de uma área de aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados. No Brasil, ou seja, aqui em território nacional, ela vai ocupar uma área de 3.870.000 quilômetros quadrados. Por isso, aí, quando a gente verifica que o bioma da Amazônia compreende 49% do nosso território. Aqui nessa região, nós utilizamos muito o rio como uma estrada, como estradas, na verdade, né? É a nossa principal via de transporte, principalmente quanto mais ao interior do nosso estado. O nosso estado ele é pobre na quantidade de rodovias e então é o rio, a hidrovia, que acaba sendo o nosso principal meio de se transportar de um local para o outro. Parte da nossa bacia hidrográfica apresenta potencial para geração de energia hidrelétrica, lembrando que onde há os rios de planície não é um bom local para se desenvolver
às usinas hidrelétricas, porque não há um desnível no relevo. Então, o melhor local seria nas áreas onde se tem os rios de planalto. Na maior parte da bacia amazônica, a gente vai ter os rios de planície, tá? Além de possuir características propícias para o transporte fluvial. Quase todos os rios da bacia amazônica eles são navegáveis. A maior parte se localiza em território brasileiro, mas sua extensão abrange diversos países sul-americanos. Então, como nesse mapa vocês já estão acompanhando, o Peru, a Bolívia, a Colômbia, o Equador, a Venezuela, a Guiana e o Suriname. Alguns dos principais afluentes do Rio Amazonas. A gente tem aqui o Madeira, o Tapajós, o Rio Negro, a gente tem outros, né? O Juruá. Então, a gente tem diversos rios, é uma rica rede hidrográfica que compõe a região do Rio Amazonas. E o Rio Amazonas, ele nasce lá nos Andes peruanos. Então, é um rio aí transfronteiriço que chega pelo nosso território, percorrendo aí a região norte e desaguando lá próximo à ilha do Marajó. Então, aí a gente verificou ao longo da nossa aula diversos conhecimentos quanto ao bioma amazônico, floresta amazônica e também a bacia hidrográfica. Finalizamos aqui a nossa aula.